Boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais uma aula do curso de formação da Fundação Perseu Abramo, promovida que nesse momento está querendo dialogar, sobretudo dentro do período ainda do mês de agosto dos Dias dos Estudantes, a memória da reconstrução da União Nacional dos Estudantes, do movimento estudantil, que é tão importante, que foi sempre muito importante para o nosso país, que sempre esteve nas trincheiras de lutas na defesa da democracia, da educação, e muito nos orgulha a sua trajetória e a história. Nessa noite, aqui no curso A UniUPT, a História e o Futuro, nós temos aqui grandes personalidades que viveram os anos 70 do movimento estudantil, que foi um ano onde a gente supera, que está ali no centro, no epicentro do golpe militar, da ditadura militar que assolou o Brasil durante muito tempo, e como é que o movimento estudantil se reorganizou, se reconstruiu através da União Nacional dos Estudantes neste período. Eu sou Arthur Mendes, sou diretor nacional da UNE da gestão 2019-2021 e estou aqui para mediar o debate junto com os nossos convidados. Nessa noite, nós temos aqui o Valério Arcari, que é professor e foi delegado do Congresso da UNE de 1979. Nós temos aqui a Biloca, que é professora e que foi do DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos a Laís Abramo, que é socióloga e que fez parte do DCE da USP, e a Bárbara, que também é socióloga e fez parte do DCE da USP. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco, em nome da Fundação, a Fundação, através da Diretoria de Formação, que tem promovido esses debates para enriquecer o capital cultural dos nossos estudantes, dos nossos jovens, e também relembrar a memória daquelas pessoas que passaram pelo movimento estudantil, do quanto isso foi importante e é importante para cada um de nós. O tema do nosso debate hoje é anos 70, do auge da repressão à reconstrução do movimento estudantil. E para começar, eu queria chamar a Laís, você tem 10 minutos para fazer o uso da fala. Ok, muito boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar aqui meus colegas do debate, dizer que cumprimentar a Fundação Perseu Abramo pela realização desse ciclo. Eu assisti todas as palestras, os debates anteriores. Eu acho que esse diálogo intergeracional é muito interessante, né? A gente está tendo aqui uma perspectiva histórica da presença do movimento estudantil em diversas conjunturas da história brasileira. Em cada um dos debates, isso se evidencia as distintas características que esse movimento foi adquirindo ao longo dessa história. Então, eu queria começar falando um pouco da minha experiência. Eu entrei na USP, na Faculdade de Ciências Sociais, em 1972. 72, a gente pode dizer que era o fundo do poço do movimento estudantil, né? Logo depois da tremenda derrota que foi o chamado golpe dentro do golpe, a edição do AI-5 e o endurecimento da ditadura militar. Na USP tinha havido a expulsão de diversos professores que tinham sido parceiros dos estudantes durante as lutas pela reforma universitária de 68, o movimento estudantil de massas de 68 tinha sido destruído pela ditadura naquele momento, e o que existiam eram basicamente organizações de esquerda clandestinizadas pela ditadura. Então, nós entramos nas ciências sociais da USP nesse momento. Era um momento em que a repressão era algo cotidiano, né? A gente andava, a sensação era que as paredes tinham ouvidos, a gente tinha que estar o tempo inteiro prestando atenção no que a gente falava, com quem a gente falava, e a repressão era realmente uma coisa cotidiana. A gente, apesar da tremenda censura que existia na época, volta e meia a gente acabava recebendo notícia de alguém, algum colega, algum companheiro que tinha sido morto na tortura, que tinha sido preso, e isso era o que a gente vivia. Ao mesmo tempo, era uma enorme expectativa, né, de entrar na USP, de entrar no curso de Ciências Sociais, e
aí essa geração, né, que entrou comigo, quer dizer, nesse momento a gente tinha uma certeza muito clara, que a gente queria reconstruir o movimento estudantil, que apesar das dificuldades, a gente tinha uma tarefa nas nossas mãos, que era justamente reconstituir as entidades estudantis que tinham sido destruídas. As únicas entidades que existiam naquele momento eram os centros acadêmicos, e na USP eles eram centros livres, porque em outras universidades o que existiam eram os diretórios acadêmicos que tinham perdido a sua autonomia, né, nesse momento da repressão. Então, e aí é interessante a gente pensar, né, quer dizer, o movimento estudantil começa a ser reconstruído nesse momento do fundo do poço, né? Não é só em 77, quer dizer, o período que eu vivi foi do fundo do poço até a retomada das grandes mobilizações de massa, quando o movimento estudantil retoma o espaço das ruas, quase uma década depois do final das mobilizações de 68. Então, a gente costuma se chamar da geração 77, e acho que a gente poderia aqui usar um pouco do tempo desse debate para refletir um pouco o que era essa geração 77. E em vários momentos já se disse que a geração 77 ela passaria a história como a sombra da geração de 68. E eu acho que isso, eu não concordo com essa visão, eu acho que isso teria que ser qualificado, porque eu acho que cada momento da história, como eu disse no início, o movimento estudantil teve uma característica e teve uma importância que deve ser recuperada. Essa é uma história pouco conhecida, que a gente ainda tem que construir ela com essas múltiplas vozes que sempre configuraram o movimento estudantil. Então, o que nós éramos, né? O que a gente pretendia, com o que a gente se identificava? A gente se identificava, sem dúvida, com o que tinha sido o movimento estudantil de 68, o que a gente considerava que eram os nossos irmãos mais velhos de 68, né? As nossas grandes referências eram aquelas grandes mobilizações, a passeata dos 100 mil, a luta em protesto à morte do Edson Luiz no restaurante Calabouço do Rio de Janeiro, as grandes lideranças, Zé Dirceu, Vladimir Palmeira, Luiz Travassos, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente estava no momento de derrota, a gente tinha, na nossa prática, no nosso pensamento, nós fomos a gente tinha uma consciência que a gente tinha que reconstituir o movimento em novas bases, né? Então, nós tínhamos muita preocupação com o movimento de massas, com reconstruir um movimento em que realmente a gente estivesse representando o conjunto dos estudantes, em que naquelas difíceis condições da época, a gente fosse encontrando os caminhos para essa reconstituição. Esses caminhos passavam pela resistência à repressão, mas passavam também pela discussão da qualidade do ensino, da defesa de uma universidade do ensino público e gratuito de qualidade, né? Da discussão do papel da universidade, o que seria uma universidade capaz de atender aos interesses da maioria da população. Então, a primeira mobilização que a gente organiza na USP é justamente um plebiscito contra o ensino pago. Nós tínhamos, então, um ministro da Educação, que era um coronel, Jarbas Passarinho, tem uma tentativa de instituir o ensino pago, a gente organiza um plebiscito, o CCA, o Conselho de Centros Acadêmicos, que havia sido construído em 1971, a gente consegue organizar isso, tudo isso com muita dificuldade, né? E nesse plebiscito, 95% dos estudantes se manifestaram contra o ensino pago. O coronel, que era o ministro da Educação na época, dizia que isso era uma aliança entre ricos e comunistas, né, que eram os que não queriam ensino pago na USP. E, a partir daí, a ditadura não voltou mais a insistir na ideia do ensino pago. Agora, eu vou pegar, aqui no tempo que eu tenho, dois momentos. Um é o assassinato do Alexandre Vanucchi Leme, o DCE Livre da USP, que é o primeiro DCE livre que foi reconstituído no pós-68, ele tem esse nome justamente em homenagem ao Alexandre, que foi um estudante da USP, que foi preso e assassinado sob tortura pela OBAN, pela polícia política da ditadura. E esse momento é um momento muito interessante, porque a gente estava dedicado no dia a dia
ao que a gente chamava de um trabalho de formiguinha, que era justamente tentar discutir em sala de aula as condições de ensino, fazer cineclube, fazer grupo de música, grupo de teatro, fazer discussões, no nosso caso, sobre o papel do sociólogo, tentando com isso desenvolver um espírito crítico entre os estudantes, se organizar, etc. Mas esse trabalho de formiguinha, que a gente considerava que era um lento acúmulo necessário para a reconstituição das nossas entidades, de repente era interrompido, de repente a gente recebia o impacto de alguma coisa que acabava significando um salto de qualidade no movimento. Em geral, isso era um ato de arbitrariedade da ditadura, dentro ou fora, né, ou dentro da universidade ou fora da universidade, e o assassinato do Alexandre foi exatamente isso. Foi algo que acontece no período mais repressivo, é o governo do Médici, e num primeiro momento, nós, das ciências sociais, da geologia, onde ele estudava, a gente recebeu essa notícia numa quinta-feira à noite, quando a gente estava fazendo uma reunião do Centro Acadêmico das Ciências Sociais para fazer uma análise da Semana dos Calouros, a gente não sabia, porque tudo era muito novo, né? A discussão se dividia entre aqueles que achavam que a gente não podia fazer nada, que se a gente colocasse a cabeça para fora, a ditadura, a repressão viria se abater com mais força ainda sobre nós, e outros achavam que não, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E, no final das contas, essa polêmica foi resolvida pelos próprios colegas de classe do Alexandre, que quando receberam a notícia na sexta-feira de manhã que ele tinha sido assassinado, a versão da ditadura é que ele tinha sido atropelado por um caminhão quando ele tentava fugir de uma ordem de prisão, ninguém acreditou nisso, evidentemente, os estudantes se declararam em assembleia permanente, a gente decretou luto na universidade, e aí começaram as negociações com Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo naquele momento, e foi realizada a primeira manifestação fora da universidade naquele momento, que foi a missa em homenagem ao Alexandre na Catedral da Sé. A catedral havia uma repressão enorme, a catedral foi cercada, a gente passou a missa inteira com medo de que a polícia invadisse, mas, no final das contas, a realização daquilo foi um ato de muita coragem do Dom Paulo, de toda a igreja que estava em torno dele, dos estudantes que venceram o medo e foram para a missa, e na segunda-feira seguinte, a USP não era mais a mesma, né? A gente, com isso, tinha dado um passo muito importante nessa sensação de que a gente podia, sim, nos organizar e nos manifestar, apesar de todas essas dificuldades. Bom, isso foi sendo, nos anos seguintes, houve vários outros acontecimentos. O nosso colega Geraldo Siqueira, o Geraldinho, dizia que nós éramos uma aldeia gaulesa, que a USP estava se transformando numa aldeia gaulesa, como a do Asterix, né? Vocês lembram? Quando toda a Gália tinha caído sob o domínio dos romanos, existia uma pequena aldeia que resistia. A gente, infelizmente, não tinha poção mágica, né? Que o Obelix tinha caído quando ele nasceu, mas a gente inventava essa poção mágica. Essa poção mágica era justamente a nossa ação coletiva, a nossa disposição de luta, né? E isso foi sendo, por isso que o movimento vai sendo reconstituído ao longo da década. E quando, em 77, a gente consegue, pela primeira vez, sair às ruas, né? Outro acontecimento muito importante foi a missa em homenagem, um ato ecumênico, quando o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado também, né? E aí já havia uma relação maior entre o movimento estudantil e outros setores da sociedade que também vinham se organizando, como os jornalistas, como a parte progressista da igreja, como os advogados, como os artistas, né? Mas a primeira passeata que a gente fez no pós-68, ela foi uma passeata que também aconteceu meio por acaso, porque nós tínhamos marcado uma manifestação no centro da cidade de São Paulo para protestar contra um corte das verbas para a educação,
um tema também que sempre reiterado na história do movimento estudantil e dos estudantes brasileiros, e o coronel Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança Pública de São Paulo, cercou a USP, dizendo que a gente não podia sair da USP. Bom, o que a gente fez? Foi andando, atravessou o Rio Pinheiros, para quem conhece São Paulo, e chegou no Largo de Pinheiros. E depois, em maio, quando a prisão de alguns estudantes e operários no que faziam a panfletagem no 1º de maio, nós chamamos um ato público na PUC no dia 3 de maio, e no dia 5 de maio a gente faz a primeira passeata no centro da cidade. Então, aqui o que eu quero somente destacar é o seguinte, isso foi um movimento que nos surpreendeu. As lideranças, inclusive, do movimento estudantil, não achavam que o movimento teria tanto ímpeto quanto teve naquele 5 de maio, quando a gente vai para o Largo São Francisco e faz a primeira passeata no centro da cidade. E aí a gente avalia que isso tem a ver também com o clima, com a conjuntura da época, né, que era um clima onde a ditadura, nesse momento, já tinha passado pela derrota nas eleições de 74, né, nas eleições de 74 eram eleições só para parlamentares, mas que elas adquiriram um caráter plebiscitário, e aonde o MDB, né, que era o partido de oposição à época, o único partido consentido, ele teve uma vitória surpreendente sobre a Arena. Então, em 77, o governo Geisel, ele fecha o Congresso, primeira vez desde 68 que o Congresso era fechado, o Congresso Nacional era fechado, decreta o pacote de abril, que é um pacote completamente casuístico para garantir a vitória do governo nas eleições de 74, isso cria uma tremenda crise de legitimidade no regime, né? Então, esse clima de insatisfação que perpassava a sociedade, a gente acha que ele influiu na disposição de luta dos estudantes. Então, os estudantes que saíram às ruas naqueles dias, eles não estavam apenas protestando contra os colegas presos. Era um protesto muito mais amplo e muito mais generalizado contra a ditadura militar, e é a primeira vez que isso passa não que a gente discutir isso o tempo inteiro, mas outra coisa era o fim da ditadura. Era o que a gente estava lutando pelas liberdades democráticas, pelo fim da ditadura, mas é a primeira vez que um movimento de massas assume isso claramente nas ruas. Então, bom, daí se cria um momento de grande apoio aos estudantes, a luta se nacionaliza. Em 76, a gente tinha conseguido reconstruir o DCE Livre da USP, que ganhou o nome de Alexandre Van Quileme exatamente por causa disso. Começa um processo de reconstrução dos DCEs em outros estados, se organizam os dias nacionais de luta, quer dizer, que já eram palavras de ordem compartilhadas, eram dias em que todas as universidades, ou muitas delas, nos distintos estados, se organizavam, começam a ser reconstruídas as UES, as Uniões Estaduais dos Estudantes, e a nossa grande tarefa, além de continuar fortalecendo o movimento de base nas escolas, os centros acadêmicos, os DCS, era reconstruir a UNE, né? E aí a gente, foi feito um primeiro encontro nacional, um segundo encontro nacional, e o terceiro encontro nacional, que a gente pretendia fazer em junho de 77, em Belo Horizonte, que tinha como objetivo criar a Comissão ProUni, que teria como grande função organizar o Congresso de Reconstrução da UNE. Em Belo Horizonte, o encontro é duramente reprimido, um monte de estudantes que se dirigiam a Belo Horizonte foram presos nas estradas, toda a liderança de Minas foi presa, e a gente não conseguiu fazer o encontro em Belo Horizonte. Mas, depois de sucessivas tentativas, e com o coronel Erasmo Dias dizendo, repetindo, esbravejando que ele jamais permitiria que os estudantes fizessem o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes, a gente finalmente consegue realizar o congresso em setembro, na PUC, em São Paulo, né? E esse congresso também, cercado pela repressão, não dá tempo aqui de contar essa história, depois, se alguém quiser, a gente pode contar, mas foi de uma maneira muito criativa.
nós conseguimos realizar o congresso numa sala de aula da PUC, em plena luz do dia, a PUC totalmente cercada, não cercada pela polícia, mas cheia de tiras, né, que a gente chamava naquela época os policiais disfarçados, rondando a universidade. A gente consegue realizar o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes. O coronel Erasmo Dias fica furioso, e à noite tem a famosa invasão da PUC, que foi uma onde eles entraram com bombas de materiais estranhíssimos, que provocaram queimaduras gravíssimas em alguns estudantes. Muitos estudantes foram presos, mas a gente conseguiu criar a Comissão ProUni, e também era muito interessante, porque no meio de toda a divergência das tendências, as tendências tinham suas posições, tinham suas polêmicas, tinham suas disputas nas eleições, nas assembleias, havia um sentimento de fraternidade muito grande. E nesses momentos havia uma capacidade enorme de se unificar, de se ater ao fundamental e de realmente avançar nesses processos de reconstituição do movimento. Então, eu acho que eu já devo ter passado do meu tempo, o Arthur não me disse nada ainda, mas eu imagino, né, Arthur? Já passei do meu tempo? Já? Ok. Então, só queria destacar isso, que eu acho que a história do movimento estudantil dos anos 70, ela tem que ser mais contada. Ela tem que ser mais contada porque ela traz, inclusive, grandes, eu acho, né, ensinamentos justamente de como, em condições muito adversas, a gente é capaz de descobrir novas formas de luta, de novas formas de comunicação, novas formas de organização, novas formas de solidariedade, e conseguindo conquistar os espaços e ir alargando progressivamente os limites do possível, até conseguir realmente transformar mais profundamente a realidade. E eu acho que isso foi uma lição tremenda para todos nós que participamos. Acho que a gente leva isso para o resto da vida, esse tipo de ensinamento, e na base desse processo estão algumas das instituições que foram fundamentais no processo de recuperação da democracia no país. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Laís, pela sua brilhante exposição. Acho que, como a senhora diz, é muito importante para cada um de nós relembrar esses momentos, sobretudo no atual cenário que nós estamos vivendo, a conjuntura que muito nos assemelha a esse aspecto um pouco ditatorial, militar, e o momento das organizações estudantis se reorganizarem, se reconstruírem para lutar contra as intervenções, para lutarem contra o tipo de processo que nós estamos vivendo hoje dentro do país. A Francimeire colocou aqui que o Congresso da UNE em Piracicaba, em 1980, foi um grande marco do movimento estudantil, e a gente precisa registrar a história da construção, da reconstrução da UNE, a história da reconstrução dos movimentos estudantis, dentro desse período histórico que é tão relevante para o Brasil. Não posso deixar de registrar a presença de todos aqueles que estão nos acompanhando, sejam pelas plataformas da Fundação, ou sejam por outras plataformas digitais onde a gente está transmitindo essa importante live sobre o movimento estudantil, que tem como tema o ano 1970, o auge da repressão e a reconstrução dos movimentos estudantis. Registrar também o acompanhamento, aí, um abraço para a professora Dora Gadelha, para o Cláudio Langoni, para o Marcelo Benedito, para o Fernando Coutinho e outras tantas pessoas que estão nos acompanhando. Queria passar a palavra agora para a Biloca para fazer o uso da fala. Você, 10 minutos. Boa noite, então, a todas e a todos. Eu sou Biloca, meu nome é Lígia Chiarelli, eu sou professora universitária, e eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite da Fundação Perseu Abramo para a gente vir aqui falar um pouco sobre a luta do movimento estudantil na década de 70. Foi interessante a colocação da Laís, porque é exatamente daí que eu vou seguir, Laís, é daí que eu tinha me programado para seguir, que é o momento da criação da comissão. Na verdade, antes disso, eu queria dar continuidade a essa contextualização que tu fez do momento, que eu acho que é muito importante, principalmente para aqueles mais jovens, né, compreender qual era o momento que a gente vivia, né, na década de 70, né?
Eu acho que a Laís começou colocando o início, eu entrei na URGS em 1973, né, mas fui começar a militar um pouco mais adiante, e então eu peguei já aquele momento de avanço do movimento social e do movimento. Eu acho que nesse contexto é importante entender quais eram as lutas, né, dos estudantes naquele momento. E, de forma geral, o que é possível entender é que, na verdade, os estudantes tentavam lutar contra tudo aquilo que o ato institucional número 5 tinha colocado a partir de 68, porque talvez algumas pessoas não saibam, mas o golpe militar, ele ocorreu em 64, mas a institucionalização do golpe foi exatamente em 68, quando foi decretado o ato. Era esse ato, né? Esse ato era uma forma que o governo militar tinha de cercear as liberdades em todos os campos, né? O ato número 5, ele durou 68 a 78, né? E durante esse período, então, nós tivemos a perda de inúmeros direitos, né? Vocês talvez não consigam imaginar a situação, mas não se votava para presidente, não se votava para governador, né? Algumas cidades importantes também não tinha eleição para prefeito, e, além disso, havia toda uma tentativa de cercear qualquer tipo de organização, seja dos partidos políticos, a Arena e o MDB, e, no caso, o MDB, naquele momento, era o partido da oposição, né? E também não poderia se organizar entidades estudantis, sindicais, DCEs, diretórios acadêmicos, tudo isso não era permitido. Além disso, né, toda a repressão que havia no momento, que tinha colocado vários militantes na prisão, né, já tinha levado à morte de muitos companheiros nas prisões, morte, tortura, exílio, banimento, né? Foi tudo isso a marca desse período do AI-5, que não é por acaso que a família Bolsonaro gosta muito de falar e ameaçar o povo brasileiro com o retorno do AI-5, né? Na verdade, é a revelação do seu conteúdo, da sua concepção que eles têm a respeito da questão da liberdade no Brasil, né? Então, eles acham que um país deve ser mantido, né, abaixo da repressão, né? Então, essa ameaça é constante nas declarações de toda a família Bolsonaro. Mas o que a gente viu, então? É que, nesse período, né, da reconstrução da UNE, a UNE foi reconstruída em 79, né? Então, a Laís falava aí da geração 77. Na verdade, o que está se referindo? Com esse momento, havia um certo ascenso do movimento que levou, inclusive, então, como a Laís falou, atos repressivos em 76, 77, sem dúvida, mas a partir de 78, com o fim do AI-5, né, houve a oportunidade do movimento social ocupar melhor as brechas que se tinha naquele momento, né? E nesse momento, 77, por aí, é que os estudantes resolveram que eles iam reconstruir a União Nacional de Estudantes. E em 78, a Laís se referiu aos encontros de estudantes que havia naquele momento, né? Em 78, um desses encontros nacional de estudantes definiu o local, a data e a construção da Comissão ProUni. Qual era o papel da Comissão ProUni? Em primeiro lugar, a Comissão ProUni ela é formada por 5 DCEs no Brasil, né? Um deles seria o DCE da Bahia, porque lá que seria realizado a reconstrução da UNE, e os outros 4 DCEs eram espalhados pelo Brasil, né, de forma geográfica, mas principalmente de forma política, né, tentando que participassem várias correntes políticas que havia naquele momento. E aí que eu entro nesse debate, né, porque o motivo de eu estar participando, principalmente, é porque eu fiz parte dessa Comissão Nacional para a UNE, porque eu pertencia à direção do Diretório Central de Estudantes, na gestão 77-78. E a tarefa da Comissão ProUni era divulgar a UNE e torná-la conhecida, porque nenhum estudante, ninguém na sociedade sabia o que era a UNE, porque a UNE era um nome que não poderia se falar em qualquer lugar. Era uma palavra, assim como democracia, liberdade, não se podia falar em UNE também, né? Então, a nossa tarefa naquele momento era exatamente percorrer as entidades
e, a partir dali, criar as condições para o reconhecimento da necessidade da UNE e também da preparação da tirada de delegados para o ano de 79. Então, a Comissão ProUni, ela fez isso. E as lutas mais importantes que a Comissão ProUni levava naquele momento era, como eu falei para vocês, para enfrentar, né, aquela herança que o AI-5 tinha colocado para nós, que seriam a luta pelas liberdades democráticas, em primeiro lugar, né, que estavam colocadas, ou seja, lutar pela liberdade de organização e expressão, lutar pelos direitos, né, dos trabalhadores e lutar pela Assembleia Nacional Constituinte, né, que, na verdade, a Constituinte que funcionava naquele momento era a Constituinte do tempo da ditadura, e nós achávamos que aquela Constituição não servia para o povo brasileiro, e também lutávamos fortemente pela anistia ampla, geral e restrita, que significava, né, a liberação dos presos políticos que estavam no Brasil e também a volta dos exilados e banidos. Então, isso foram lutas muito fortes, né, que ocorreram na década de 70, principalmente lá em 77, 78. O movimento da anistia tinha iniciado em 75 com as mulheres, né? Foram as mulheres que iniciaram a luta pela anistia, com o movimento feminino da anistia. Mas depois o movimento estudantil também se incorporou em outros setores. Então, também era uma luta central. A luta em defesa da Amazônia também era uma luta importante, né, naquele período. E tu vê que são lutas que estão, né, todas elas, né, de alguma forma, colocadas nos dias de hoje, né, a luta pelas liberdades, a Amazônia, etc., etc. E, nesse contexto, então, também se somou essas lutas à luta pela reconstrução da União Nacional dos Estudantes. Então, esse foi o papel nosso, né, enquanto DCE da URGS, nós ficamos responsáveis por percorrer o Rio Grande do Sul, principalmente, porque o Rio Grande do Sul tinha várias universidades que tinham já DCE, ou comissões de organização de estudantes, né? Então, o papel foi principalmente levar a discussão sobre a reconstrução da UNE no Rio Grande do Sul. Mas a Comissão ProUni, como um todo, ela teve um papel fundamental, não só, né, no sentido de tentar garantir as condições para o acontecimento do Congresso, mas, principalmente, eu acho que é isso que a Laís se refere, que eu concordo plenamente contigo, Laís, é principalmente pelo fato de que era necessário uma articulação com vários setores da sociedade para garantir que o Congresso se realizasse, né? E isso se conseguiu. Então, nós tivemos que procurar, inclusive, setores, né, ligados à arena, como o próprio governador da Bahia, que acabou, inclusive, cedendo o local para a realização do Congresso, e não era um governador progressista de nenhuma, né? Mas, com essas articulações que a Comissão ProUni foi fazendo, ela conseguiu ampliar o movimento, e muita gente, mesmo que tivesse até uma certa simpatia pelo regime militar, né, mas reconheciam a necessidade da criação da UNE. Então, com isso, a gente foi se fortalecendo enquanto movimento. Né? E é isso que eu gostaria de trazer para a discussão, assim, agora, assim, nesse mesmo sentido que a Laís colocou, né? O ensinamento que foi para nós o processo de construção da UNE, que eu acho que está ligado aos dias de hoje, né? Nós também hoje lutamos contra um inimigo, né? Como naquela época nós tínhamos como alvo acabar com o regime militar, o nosso maior desejo era acabar com o regime militar, né? Hoje nós temos como alvo o governo responsável do Bolsonaro, né? Essa irresponsabilidade que o Bolsonaro tem praticado, né, tem agravado essa crise que nós vivemos no momento atual, né? A crise sanitária, essa crise política, social, institucional, né? Toda ela tem sido alimentada pelo governo Bolsonaro. E a população começa a se dar conta disso, né? E os dirigentes, né, eu acho que os dirigentes do movimento estudantil e social, eles têm esse grande desafio hoje de reconstruir um movimento que seja capaz de barrar esse governo que está aí, porque eu acho que a tarefa que se coloca hoje é essa, né, é tirar o governo Bolsonaro. Eu acho que isso nos unifica a todos nós aqui, com certeza, e quem está nos ouvindo, certamente, né? Então, passa a ser uma tarefa fundamental. Mas o que nós temos que entender nesse processo é que, historicamente, né, sempre se soube que quanto maior o inimigo, maior a necessidade da frente que vai enfrentar esse inimigo. E nós estamos vivendo isso hoje no Brasil. Nós temos uma força muito grande que tem tentado tirar os direitos dos trabalhadores, inclusive ter retrocessos do ponto de vista democrático. Então, é preciso essa união fundamental dos mais amplos setores para que a gente continue
a enfrentar a situação que a gente vive hoje dessa pandemia, mas também das consequências que vão vir econômicas e sociais em função da pandemia. A nossa tarefa é reunir os mais amplos setores, né, em defesa da vida, em defesa da nação brasileira. Eu acho que é esse o desafio que a gente está colocado para nós, e que a gente imagina, né, que, como tu disseste, Laís, a gente leva isso para a vida. A gente não vai esquecer, porque a gente teve que fazer muitos movimentos na Comissão ProUni para chegar onde chegou, com certeza, né? E isso foi acabando tendo respaldo do movimento estudantil e permitiu, então, a vitória que a gente teve na construção, na reconstrução da Uni em 1979, lá em Salvador. Eu participei do congresso, eu acho que foi uma coisa muito emocionante, quem participou daqui, né? Porque foi um ato político e festivo também, porque nós também consideramos que aquilo era uma grande vitória, que homenageou aqueles perseguidos pela ditadura, né, estudantes e outros heróis brasileiros, né, a gente homenageou a todos eles e conseguiu chegar ao final do congresso com o nosso objetivo, que era reconstruir a Uni. E esse congresso, ao final, então, ele tirou pela eleição uma nova diretoria, né, fez uma comissão provisória e definiu que, ao final de 79, nós teríamos uma eleição, constituir a primeira direção da Uni reorganizada após o golpe militar. Então, é isso que eu gostaria de contribuir. Seria isso. Obrigado, professora Biloca, pela sua contribuição. Muito importante aquilo que a senhora coloca, sobretudo na perspectiva de como era necessário o enfrentamento dos movimentos estudantis para combater os exílios, os asilos, o movimento reacionário provocado ainda pelo golpe militar, pelos governos que caçavam e perseguiam aqueles que, na sua visão, eram opositores, como se fossem animais que pudessem matar ou esquartejar de qualquer forma. E era muito importante para a gente que os movimentos estudantis estivessem organizados para ocupar esse cenário social e disputar a narrativa política com a sociedade, que foi o que nos deu a grande vitória depois de um tempo. E hoje não muito diferente, como a senhora faz o contraponto. Nós estamos vivendo aí o governo Bolsonaro, que muito se assemelha a esse período ditatorial do governo militar, e aonde a gente precisa, enquanto entidade, enquanto a Uni, enquanto os movimentos estudantis e sociais organizados, nos reinventar não só para enfrentar o governo Bolsonaro, mas também devido ao período da pandemia que nós estamos passando, que nos desafia e desafiou a sociedade como um todo a se reorganizar, a se reinventar, para continuar nas trincheiras de lutas e disputando a narrativa da sociedade. Ainda agradecendo aqui a companhia do Sérgio Isolde, que está com a gente, o Marcos Gonçalves, a Fátima Miranda, a Letícia Celestino e todos os demais que estão nos acompanhando. É um prazer imenso ter aqui vocês junto conosco nessa live promovida pela Fundação Perseu Abramo. Vamos para abrir a fala agora da professora Bárbara Corrales, que é socióloga e foi também do DCE da USP. Professora Bárbara, com a senhora, 10 minutos. Oi, a gente tinha combinado que o Valério falava antes de mim. Pode ser, Arthur? Pode ser, sim. Tá bom. Vai lá, então, Valério. Vamos lá, professor Valério Arcari, professor, e que foi delegado... Oi, boa noite a todos. Boa noite. Tudo certo? Tranquilo, Babi. Satisfação estar com a Laís, com a Biloca, com a Babi, conhecer o Arthur. Espero que estejam todos bem, né? Já estamos quase caminhando para 6 meses destas condições terríveis da pandemia. Eu, em 10 minutos, vou apresentar 3 eixos, 3 ideias fundamentais. A primeira, eu creio que a chave para nós entendermos o significado do Congresso da Uni é o contexto entre 77 e 78. Nós estamos falando de um período em que se esgotava
o momento mais terrível das sequelas deixadas pela derrota histórica de 64, aprofundada com a AI-5 em 68, com a terrível repressão nos anos 69, 70, 71, 72, 73, até o massacre da Lapa em 76. Ainda temos as prisões das organizações revolucionárias em 77, mas nós temos no primeiro semestre de 78 um acontecimento extraordinário, que é a entrada em cena da classe operária. Ou seja, quase 15 anos depois do golpe de 64, um movimento grevista se inicia na Scania e tem um impacto nacional extraordinário. Como Laís e Biloca já apresentaram antes, o movimento estudantil vinha num processo de acumulação de forças molecular, desde 75, 76, 77, reorganizando os centros acadêmicos, dando novo conteúdo aos diretórios acadêmicos, que eram as formas de representação que a ditadura tolerava, criando DCEs livres, ou seja, organizações, organismos que unificavam nas grandes universidades os estudantes de todos os cursos e permitiam uma representação unificada. E nós temos um novo contexto depois das greves do ABC. Ele está, digamos, condicionado pelo fato de que a pressão inflacionária tinha disparado no Brasil e, portanto, a inflação devorava os salários, ainda que as taxas de desemprego fossem baixas. A elevação da pressão inflacionária produzia uma experiência prática de radicalização sindical para uma nova geração proletária, que era a expressão da transformação impressionante que o Brasil tinha vivido nos 15 anos anteriores. Nós estamos falando de uma nova classe operária, uma sociedade que agora já tinha 10 grandes cidades, já tinha camadas médias muito mais ampliadas do que eram as classes médias que o Brasil conheceu antes de 64, e a fadiga da ditadura, o desgaste da ditadura, a aspiração por liberdades democráticas levava o movimento estudantil a ser uma espécie de barômetro da inclinação das classes médias. Recordemos, a classe média tinha sido a base social da ditadura. O golpe de 64 foi feito apoiado nas camadas médias de pequenos proprietários de uma sociedade que estava em transição e que se fracionou no início dos anos 60. O impacto externo da vitória da Revolução Cubana produziu um alarme geral na classe dominante brasileira. E nós estamos, quando pensamos em 78 e 79, no momento em que as camadas médias já estão se deslocando para o campo de oposição. Como o Laís lembrou, a ditadura perdeu as eleições de 1974. E então é nesse contexto que o movimento estudantil funciona como uma chispa, funciona como uma centelha, funciona como uma fagulha. E nós estamos falando de uma universidade que era muito mais elitizada do que hoje. Hoje nós temos aproximadamente 8 milhões de estudantes em matrículas de cursos pós-secundários. Nós estávamos num Brasil, há 40 anos atrás, em que o acesso à universidade era muito mais elitizado. Isso significa que a organicidade da relação do movimento estudantil com as camadas médias era mais elevada do que é hoje. E então é nesse contexto de radicalização sindical, das greves dos metalúrgicos, que preparam as condições na sequência para a entrada em cena das greves dos professores, das greves dos bancários, das greves dos petroleiros. Em São Paulo, em 79, teve greve dos jornalistas. Imaginem, uma greve geral, todas as redações dos principais jornais e meios de comunicação da cidade. É nesse contexto que o movimento estudantil ele é um dos pilares da resistência. Bom, segunda ideia, quando falamos de um movimento estudantil, nós estamos falando de um movimento estudantil que tem base de massas, nós estamos falando de uma onda, de um ascenso, nós estamos falando de assembleias com milhares de estudantes na PUC, com milhares de estudantes na USP, com milhares de estudantes na UFRJ, e pelo Brasil afora, em Minas, no Rio Grande do Sul, na Bahia. Nós estamos falando de movimentos que têm base social, de um movimento que não é um movimento somente de vanguarda,
Dentro dele, evidentemente, há uma vanguarda ativista de milhares de militantes que estão fazendo seu batismo na experiência política e que encontram fundamentalmente como pontos de apoio as correntes impulsionadas pela esquerda clandestina. A esquerda está completamente clandestina, está submersa, mas ela, dentro das universidades, em particular nas PUCs e nas universidades federais, a esquerda ocupa um espaço que nós podemos chamar semi-legal. Por isso, as correntes estudantis têm nomes de fantasia. Liberdade de Luta, Refazendo, Viração, Mãos à Obra, Novo Rumo, são os nomes das tendências estudantis que expressam uma reorganização da esquerda, que encontra na universidade espaço para organizar mobilizações contra a ditadura. O Congresso de 79, e terceira e última observação, é um congresso extraordinário. Vocês, os mais jovens, não sei se podem imaginar, nós estamos falando do Centro de Convenções da Bahia, que era um prédio completamente inconcluso, era um esqueleto do que é hoje o Centro de Convenções, ocupado por muitos milhares de estudantes. Eu não sei o que a Laís, a Biloca e a Babi pensam, mas eu diria que entre 5 e 10 mil estudantes não há nenhum exagero, porque havia aqueles que tínhamos um mandato, que tínhamos sido eleitos nos cursos, mas muitos milhares de ativistas estiveram presentes. Então, estamos falando de um congresso que a sua própria instalação é uma vitória política. Eu, por exemplo, fui no Fusquinha com Fernando Peregrino, desde São Paulo até a Bahia, o Fusca completamente cheio de panfletos e de material de propaganda, sem saber se íamos conseguir chegar a Salvador com todo aquele material. E me lembro quando chegamos à Praça do Campo Grande, em Salvador, e vimos aquela concentração de milhares de cabeludos, porque nós éramos umas figuras no final dos anos 70. Todo mundo de sandália, todo mundo com uma bolsa. Nós tínhamos uma espécie de estética da teologia da libertação. Então, éramos barbudos, cabeludos, quase descalços, e éramos muito entusiasmados. E, de fato, como Laís e Biloca, eu acho que já expressaram, a luta política podia ser aguda, frequentemente era muito crítica, mas também era divertida, havia muito senso de humor, mas o que prevalecia, e para mim, que vinha de fora do Brasil, o que prevalecia era a fraternidade na luta contra a ditadura. Eu vinha de fora do Brasil, a minha família saiu em 66, eu entrei na Universidade de Paris em 74, abandonei os estudos em Nanterre, fui para Lisboa, participei da Revolução Portuguesa, e em 78 eu vim para o Brasil, vim sozinho, a minha família, minha mãe trabalhava no Itamaraty, minha mãe ficou fora do Brasil até 89, voltou na compulsória, na aposentadoria. Para mim era surpreendente o grau de fraternidade que existia na esquerda brasileira. O Congresso de Salvador, ele tem um documento, que é um documento histórico, queria citá-lo, chama-se a Carta de Princípios de Salvador, um documento de enorme importância, que foi o centro das negociações entre todas as correntes, porque a questão fundamental era qual seria a estratégia para a derrubada da ditadura. E na Carta de Princípios nós tínhamos que identificar o lugar do movimento estudantil, e a Carta de Princípios de Salvador ela estabelece que a aliança estratégica do movimento estudantil é com a classe trabalhadora, são com os oprimidos. É um documento, portanto, fundacional, de enorme significado estratégico para todo o período histórico posterior. E queria terminar fazendo uma ponte. Evidentemente, a luta contra a ditadura foi uma vitória extraordinária, embora a transição brasileira tenha tido formas muito peculiares, foi essencialmente uma transição por cima, ou seja, aquilo que nós esperávamos em Salvador é que em 80, 81, o mais rápido possível, não fôssemos só nós, estudantes, a fazer todas as semanas, de 15 em 15 dias. Aqui em São Paulo fazíamos, uma vez por mês, no mínimo, uma passeata
do Teatro Municipal até a Praça da Sé, ou da Praça da Sé até o Teatro Municipal, e recebíamos uma chuva de papel, 3, 4, 5 mil estudantes, e pedíamos, implorávamos, desçam, venham, juntem-se a nós, e as massas não desciam, não se uniam a nós. A ditadura foi uma derrota histórica, ela significou para uma geração uma desmoralização histórica. O que é extraordinário em 78, 79, 80, 81 é que nós estávamos vendo uma nova geração entrando em cena, e em 84, com as diretas, todas as nossas expectativas de Salvador foram confirmadas e foram em grande medida superadas, porque no espaço de 90 dias, algo próximo a 8 milhões de brasileiros foram às ruas, numa época, num momento em que o Brasil tinha uma população economicamente ativa, em 84, de 40 milhões de pessoas, ou seja, 20% da população economicamente ativa nas ruas, e um pouco como naquele prédio, aquela construção do Centro de Convenções de Salvador, nós, ao terminarmos o Congresso com lágrimas nos olhos, e depois, em 84, de novo nas ruas, com lágrimas nos olhos, nós víamos a história dando um pulo para frente. Mesmo se, infelizmente, as eleições só vieram em 89, houve uma transição por cima, mas ela, ainda assim, só ocorreu porque houve o impulso de milhares de estudantes que se uniram às lutas dos trabalhadores e criaram as condições para que, em 84, pudesse ocorrer aquela explosão vulcânica de milhões de pessoas nas ruas para terminar, acabar, derrubar a ditadura. Eu creio que a lição histórica que fica é que, mesmo nos tempos mais sombrios, e nós estamos nesse momento, certamente nos momentos mais sombrios da minha vida adulta, eu não sei como... A Babi, a Biloca e a Laís estão muito parecidas como elas eram há 40 anos atrás, facilmente reconhecíveis, mas são 40 anos e eles não passaram em vão, né, turma? Então, eu creio que a lição histórica que fica para os jovens é que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que o horizonte da luta vitoriosa é inalcançável, na verdade, é no momento mais escuro da noite, é aquele que antecede o nascer de um novo dia. E nós estamos acumulando forças como nós estávamos acumulando forças em 78 e 79. Evidentemente, os debates de estratégia política continuam colocados, como estavam colocados em 79. Claro que nós precisamos de uma unidade de nação para derrotar Bolsonaro, mas nós também precisamos de uma frente esquerda. Nós não podemos dissolver a esquerda, né? Uma esquerda que não luta pelo seu programa não merece existir, mas creio que o mais importante é confiar na luta popular, na luta dos estudantes, na luta da classe trabalhadora. Dias melhores virão. Viva a Revolução Brasileira. Obrigado. Arthur, câmbio. Obrigado, professor Valério. E que mensagem de esperança, né? De esperança aí para todos nós, os estudantes, aqueles que já passaram pelo movimento estudantil. É muito importante se eu colocar aí que o movimento estudantil tende geralmente a incendiar as organizações sociais, a incendiar o contexto social através da revolução que os estudantes, os jovens podem trazer para a sociedade. E, além disso, dentro desse pilar da resistência, mas o senhor coloca uma coisa que é importante, é que o movimento estudantil ele precisa se organizar na base social, através dos TCEs, centros acadêmicos, para assim construir a União Nacional dos Estudantes, que é onde realmente a gente consegue mobilizar, é onde a gente realmente consegue se estruturar, é onde a gente realmente pode caminhar para, então, encontrar o caminho para a revolução, o caminho da vitória que a gente tanto almeja e espera. Professora Bárbara, agora sim, com a senhora, DCE da USP, socióloga, fique à vontade, 10 minutos. Ok, obrigado pelo convite, ótimo rever vocês. E eu acho, Arthur, que a gente aqui, de 40 anos atrás, e hoje, a gente vê em você e nos jovens brasileiros o futuro. Então, a gente está num período muito difícil, muito difícil. Eu acho que na nossa vida adulta, realmente, a gente não passou por uma situação tão difícil do ponto de vista internacional, conjuntura internacional e a conjuntura nacional, mas
a gente tem uma perspectiva, porque a gente vê a resistência e a gente vê a possibilidade de organização, né? Vocês já falaram um pouco dos anos 70, daí a gente vai passar pela reconstrução dos DCE, da reconstrução organizativa e mesmo física, né? Nas reuniões e nos congressos do movimento estudantil, e a gente vai até a reconstrução da UNE em 79. A gente, na USP, eu tinha acabado de entrar na USP, a irmã da Laís, a Lena Abramo, era diretora do CEUPS, do primeiro centro acadêmico que eu dirigi antes de ir para o DCE, e a gente estava tirando delegados, e a gente foi de ônibus. A delegação, sei lá eu, foram 4 ou 5 dias de viagem, com milhares de paradas, e isso é um pouco a fotografia, aquela longa fila de ônibus, a gente parando, sendo revistado, a polícia não querendo deixar a gente ir, é meio que o significado, e o Fusquinha, que o Valério contou para a gente, é meio o significado daqueles 5 ou 10 mil jovens que de todo o Brasil foram num esforço de organização impulsionado pelo mundo de correntes políticas que atuavam no movimento estudantil, de todos os naipes políticos da época, que hoje perduram, no sentido de forma unitária, reconstruir a UNE simbolicamente num eixo para derrotar a ditadura. Dando um protagonismo, que é isso que eu queria, dando um protagonismo e fechando uma década onde o protagonismo, eu acho, que era do movimento estudantil em função, da repressão em relação ao movimento operário, e 2, de que o movimento operário estava ainda se organizando num ritmo menos, vamos dizer, não estava tão avançado quanto o movimento estudantil. Então, esse protagonismo, essa cena que nessa época era, vamos dizer, era dirigida pelos jovens, essa chispa que a gente falou, dava para essa vanguarda que tinha um lastro de massa. Essa é a primeira coisa que eu quero falar, que as organizações e tendências do movimento estudantil, ligadas, às vezes, a partidos ou a movimentos, elas tinham uma base de massa, né? E esse protagonismo se devia exatamente a essa base de massa. Então, a gente tem, nessa época, até a fundação da UNE em 79, esse protagonismo. Mas, daí, o movimento operário entra em cena, né? Em 78, a gente tem as greves no ABC. 79, 80, a gente tem a fundação do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que tem um marco político que é quando a classe, além de organizar greves, além de se organizar na juventude, no movimento estudantil, decide dar um outro passo, que é se dotar de um partido político. Então, eu quero falar dessa época, porque é uma época onde a gente vai transitar entre o protagonismo da juventude, do movimento estudantil, para o protagonismo dos trabalhadores, do movimento operário que se organiza primeiro em sindicatos, que são sindicatos livres, que depois se organiza em 83 na Central Única dos Trabalhadores, na fundação da CUT. Estou falando isso por quê? Porque se a gente vê o que dá depois no movimento das diretas em 84 e o movimento estudantil ocupando o seu lugar e não o lugar de outrem, que é quando ele era vanguarda, em função todos os anos 70 até começo dos anos 80, a gente vê essa troca, né, do protagonismo, mas a partir da fundação da UNE, com a perspectiva da unidade dos jovens com a classe operária, que está nesse documento que foi citado, que é o documento, a Carta de Salvador, a gente tem
todo esse movimento apoiando, né? Eu lembro na USP, a gente organizando, o DCE organizando o fundo de coleta de dinheiro para o fundo de greve do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Depois organizando o piquete junto com os bancários. Então, havia realmente uma unidade. Isso tudo desemboca, na minha opinião, na luta das diretas em 84. Mas daí, essa é uma questão que a gente tem que colocar, que é o movimento estudantil ocupando o seu lugar, né? Que não é mais o lugar de protagonismo, porque daí você já tem partidos políticos, já tem o movimento sindical se reorganizando, inclusive nas centrais sindicais independentes, a gente tem a fundação da CUT, e isso se dá num contexto de unidade, e essa unidade, o que eu quero falar, essa unidade é forjada lá atrás. Desde 77, 78, 79, aonde havia uma solidariedade ativa do movimento estudantil e uma ligação umbilical do movimento estudantil com esse novo movimento operário que surgia. Então, eu me lembro bastante, no DCE, eu saí da USP em 82, de muitas atividades aonde havia solidariedade ativa dos estudantes em relação ao movimento operário, em relação à luta dos trabalhadores, e depois houve todo um engajamento de uma vanguarda do movimento estudantil na criação e na legalização do Partido dos Trabalhadores, e mais tarde na criação da CUT. Então, o que eu queria fazer também, tem esse auge e depois tem um pouco o movimento estudantil nos anos 80 entrando no lugar dele, né? Já não mais só como vanguarda e como ele ocupou esse lugar nos anos 70. Eu acho que um pouco que olhar esse momento nos dá luz sobre a questão da necessidade da unidade, né, em relação ao que é fundamental, era fundamental naquela época, que era a questão da ditadura, e que é hoje a questão da luta pelo fim do governo Bolsonaro, e, por outro lado, um pouco o lugar que pode ocupar um movimento de juventude hoje, em função que eu acho que isso é uma coisa que essa tem uma grande diferença, que é o alto índice de escolarização na universidade hoje e depois da política de cotas, enfim, né? Você tem hoje uma massa estudantil que é muito diferente da elite que frequentava as universidades públicas e as PUCs da época. E essa massa tem uma origem de classe que também é diferente da origem de classe que tinha o movimento estudantil naquela época, né? Então, eu acho que esse é uma diferença. E, por fim, eu sei que já está acabando, quando chegam as carinhas é porque já está acabando, eu acho que essa questão do protagonismo que o movimento estudantil teve nessa época, e em geral, né, nos anos 80, eu acho que ele é uma transição do lugar que a juventude ocupava para o lugar que a classe operária passa a ocupar nos anos 80 e até as diretas, e depois até 85, com, vamos dizer, não vou falar que é o fim da ditadura, porque, enfim, é polêmico essa palavra, mas aquele momento de transição que até chegar em 89 nas eleições. E eu digo isso por quê? Porque é um pouco tentando contextualizar a situação em relação à época que a gente viveu, né?
porque é muito diferente, não tem nada, não tem nada a ver, só que os jogadores estão em outros lugares, os partidos, mas a gente tem novamente a necessidade de organizar a luta hoje. E eu acho que a juventude, nesse aspecto, tem um papel muito, muito, muito importante. Por isso que eu acho que é legal a gente discutir o passado, mas olhando lá na frente. É isso. Obrigado, professora Bárbara, pela sua contribuição. Acho que é muito importante e enriquecedor a sua fala, no sentido aí de despertar dentro do papel da juventude e lembrar, né, da nossa importância para esse processo de renovação, de reconstrução, de pautar a linha de frente e também de pautar a unidade dentro do processo das relações com os trabalhadores, com a sociedade, para o progresso do nosso país. Dentro da nossa programação, nós vamos entrar agora, nós selecionamos aqui algumas perguntas dos nossos espectadores, das pessoas que estão nos assistindo, e aí vocês terão até 3 minutos para responder as perguntas que foram colocadas, né? A gente tem 2 perguntas aqui, eu vou fazer as 2, e aí vocês escolhem como melhor fica para responder. A gente faz na mesma ordem que a gente fez aqui as falas. Tem uma pergunta do Beto Vidigal, que diz que o movimento estudantil foi a base do grande movimento de massas. Outras frentes aderiram a este movimento contra as forças conservadoras? E no dia de hoje, a luta de resistência ainda é pelo movimento estudantil? E tem a pergunta do Fernando Coutinho, que quer saber qual a mensagem que a sua geração deixa para a atual geração do movimento estudantil diante de um governo neofascista. A socióloga Laís Abramo pode iniciar a resposta. Bom, assim, eu acho que é verdade que nos anos 70, o movimento estudantil teve um papel de protagonista, né, num certo momento. Foi o primeiro, por exemplo, que conseguiu sair às ruas. Foi o primeiro que conseguiu se expressar em termos massivos, mas a gente tem que considerar que também nos bairros periféricos das grandes cidades haviam movimentos de resistência, havia um processo também de reorganização através das comunidades eclesiais de base, por exemplo, que lutavam em relação à questão concretas, como creches, como transporte, saúde, etc. Então, é verdade que o movimento tem, naquele momento, essa maior capacidade de se expressar na frente, mas também vai se construindo uma relação muito forte com o que a gente chamava dos outros setores, né, que também os colegas que acabaram de falar se referiram, quer dizer, eram os jornalistas, eram os professores, eram os advogados, e isso vai ter certos momentos de encontro também muito importantes, aonde há um processo de reforçamento mútuo dessas tentativas de reorganização. Então, como no caso da missa, do ato ecumênico, onde se protesta contra o assassinato de Vladimir Herzog, no movimento pela anistia, na criação dos CBAs, né, dos Comitês Brasileiros pela Anistia, que foi um momento muito importante, aí já os outros setores estavam mais organizados, e o movimento estudantil fazia parte, as entidades estudantis, eu representei, por exemplo, durante um tempo, o DCE da USP no Comitê Brasileiro pela Anistia, o movimento pela Assembleia Constituinte Livre, Democrática, Soberana e Exclusiva. Eu acho que tudo isso foram se constituindo essas alianças, e o grande elemento comum era a luta contra a ditadura, pelas liberdades democráticas, pela reconstituição do Estado de Direito e depois, como foi dito também, pelas eleições diretas. Concordo plenamente com a análise do Valério de que a entrada do movimento sindical em cena
né, no ano 78, também a Babi falou nisso, é um outro elemento fundamental em que assume o protagonismo e muda aí a situação, né? Agora, a gente tem que pensar, eu acho, também que tem uma dinâmica que é bastante parecida, né? Porque as greves que eclodem em 78 e também, de alguma maneira, surpreendendo a sociedade, elas também são resultado de um longo processo de acúmulo que se dava nos pequenos movimentos de resistência das fábricas, no movimento de reposição salarial no final de 77 e na capacidade de recuperação de certos espaços sindicais. Então, acho que também são processos, claro, guardadas as devidas proporções, evidentemente, que têm certas características similares, né? E aonde esses momentos que o nosso querido professor Lúcio Kovarik, que acaba de falecer, infelizmente, chamou brilhantemente de momentos de encontro, de conjunturas de fusão, que são exatamente aonde essas forças se encontram, se expressam e, na medida dessa expressão, também possibilitam abrir novos caminhos e novos espaços. Então, terminando, eu acho que a mensagem para a juventude de hoje é isso, é confiar nas suas forças, perceber que ter muita criatividade também para encontrar os novos caminhos em situações obscuras. Eu acho que eu concordo com quem disse que a gente jamais imaginou, né? A gente que estava lutando contra a ditadura nesse período, que teve tantas conquistas, que a gente poderia estar vivendo um momento como esse. A gente achava que isso era algo que estava superado. E isso aí eu acho que é algo muito importante de que a juventude, que todos nós saibamos que a luta pela democracia, pelos direitos, pelo respeito aos direitos humanos, é algo que tem que ser reposto a cada momento, que cada nova geração tem que estar convencido que isso não é algo que foi conquistado e já está dado. Isso tem que ser reafirmado a cada momento, né? E a cada situação conjuntural diferenciada com os seus temas que estão postos na ordem do dia. Eu acho que essa talvez seja uma lição importante que a gente tem que estar, a gente que viveu esse período, que teve o fundo do poço, que teve o ressurgimento, que teve as conquistas e que agora está vivendo uma situação de retrocesso que a gente considerava inimaginável, também tem que reafirmar a ideia de que essas coisas, que a história não terminou, que a gente tem que continuar se sentindo e sendo sujeitos da história. Obrigado, professor Laís. Biloca, sua resposta. Eu gostaria de falar sobre isso, né? Eu acho que quando a gente está no movimento estudantil, a gente tem uma certa ilusão, né? Que, na verdade, a gente é a ponta do movimento, né? Então, naquela época, a gente considerava que era vanguarda e na verdade, como a Laís falou, existiam alguns movimentos, né? Mas, realmente, quem tinha mais visibilidade era o movimento estudantil, a não ser depois, como comentou a Kari, é que quando começam as greves operárias, né? Aí também o movimento sindical, eles têm uma presença maior. Mas, na verdade, eu acho que não significa que o movimento estudantil é a única resistência, né? Mas eu acho que a gente, quando está no movimento, pode ter essa ilusão. Ah, não, nós estamos na frente de todo mundo, nós somos a vanguarda, porque nós temos a teoria na frente, nós temos a ciência na frente, então, não é um movimento, nós conseguimos enxergar além. Não é bem assim, né? Eu acho que todo movimento social, ele tem em cada momento, né? Então, acho que não quer dizer que hoje o movimento estudantil seja a vanguarda. Não, eu acho que tem vários movimentos hoje que também acompanham o movimento estudantil e têm o seu papel. Agora, quanto à segunda questão da mensagem, eu também acho o seguinte, que a gente deve entender que cada movimento, ele tem a sua época, né? Então, eu não sei se nós temos muita mensagem nova a deixar, né? Claro, eu comentei sobre a importância da unidade, da importância da frente ampla, né? Mas isso não é só da minha geração, já vinha gerações anteriores já apontavam, né, esse rumo. Mas eu fico pensando também se, por outro lado,
existiam certas lutas que nós não levávamos naquela época, né? E que hoje tem levado, que é a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta da comunidade LGBT, isso não eram questões essenciais no nosso tempo, né? Porque naquela época nós acreditávamos o seguinte, tinha mais que acabar com o regime militar, né? O resto vinha depois, né? Tinha uma certa verdade naquilo, mas também tinha o seu limite nesse pensamento, né? É como se a gente pensasse hoje, não, só tem que lutar contra o Bolsonaro e nós não vamos levar as lutas, né? As mulheres, por exemplo, acho que estão num outro patamar hoje, se for comparado ao movimento naquela época. Existia um movimento feminista na época que eu atuava, mas ele era restrito às militantes, né? As militantes é que faziam o movimento feminista. E hoje eu vejo que as mulheres estão na luta, estão na rua. O movimento negro tem dado uma contribuição enorme, né, a compreender melhor a realidade brasileira, inclusive, né, e aquilo ali passava desapercebido no nosso tempo. Então, acho que o importante é entender que cada geração cumpre o seu papel. Eu espero que a gente tenha cumprido o nosso e acho que esse desafio, né, que as novas gerações têm agora, elas vão cumprir seu papel. Eu diria que se tem uma coisa totalmente nova hoje, né, além das questões políticas que nós comentamos, é que cada vez mais essa juventude hoje que está nas universidades, que discute a ciência, ela também vai ter que enfrentar isso, cada um em sua área de trabalho, na sua área de estudo, no caso, né, como se enfrenta uma pandemia, que nós não soubemos fazer isso. Né? Era uma realidade que não estava dada para nós, e agora, quando apareceu a pandemia, nós não tivemos condições de enfrentar da maneira, claro, porque os governantes também não quiseram, mas eu acho que tem muitas respostas que têm que ser dadas em relação à pandemia, que não são só a nível de saúde, né? É a nível, eu sou arquiteta, por exemplo, né? Eu acho que a nível de espaço urbano tem que ser dada respostas, né? Essas cidades que a gente vive não servem mais, a pandemia só mostrou isso de forma mais clara, né? O tratamento dos idosos tem que modificar. Qual é a resposta que a gente pode encontrar na ciência para entender como, né, se trata hoje a nossa geração de idosos, né? Como se trata e tantos outros problemas que estão surgindo, que são papel também dessa nova geração. Mas não coloco uma mensagem, né? Só como uma preocupação que eu queria aqui compartilhar. Né? Obrigado, professora Biloca. Professor Valério, sua vez. Muito bem. Sobre as duas perguntas. Primeiro, a questão-chave em 77, 78 era compreender, numa análise marxista, portanto, numa análise da relação social e política de forças, quais eram as iniciativas, as ações que estavam colocadas na ordem do dia. Veja, sempre quando nós olhamos a realidade, antes de agir é preciso pensar, é preciso refletir e é preciso estudar a realidade. Vou dar um exemplo. A corrente política na qual eu militava, na época, em 77, teve uma enorme audácia. Quando ocorreram as prisões pela convocação do 1º de maio de 77, a então Liga Operária tomou a iniciativa de levar uma liderança operária para a USP, passar em sala de aula e pedir apoio dos estudantes para libertar os presos. E daí já nos contou como foi assim que saiu, pela primeira vez, uma mobilização, uma passeata estudantil cruzou a ponte do Rio Pinheiros, algo que era impensável. Era um desafio extraordinário. O perigo da repressão era imenso em 77. Lembremos que no final de 76 ocorreu o massacre da Lapa. Mas, assim como teve esse acerto, a minha corrente política, em 78, pensou que já era possível, em agosto, iniciar uma ocupação de um espaço semilegal. E a Convergência Socialista organizou uma convenção nacional defendendo a constituição de um Partido Socialista dos Trabalhadores. E foi todo mundo, na sequência, toda a direção foi presa numa operação centralizada, organizada pela repressão da ditadura. Dos 27, 28 membros do que era o Comitê Central da Convergência, 26 foram todos presos no mesmo dia.
e a organização podia ter sido destruída, ficou brutalmente abalada. Então, a análise da situação é chave, porque nós podemos nos precipitar, a ousadia, a audácia é um bom critério, mas ela tem que estar alicerçada numa apreciação da relação política e social de forças para a gente poder medir. Por exemplo, nós tivemos há poucos meses um desafio semelhante, em condições de pandemia, em que não é possível fazer mobilizações de massa. Surgiu um debate na esquerda se era possível fazer ações de vanguarda, atos por representação. Por quê? Porque só a ultradireita, só os neofascistas estavam na rua. E se demonstrou que era possível. Boulos assumiu a defesa da organização de atos e se fizeram atos, não só em São Paulo. E vejam, isso teve um significado, porque levanta moral. Não era possível fazer atos de massa, mas era possível fazer atos de vanguarda por representação. Então, sempre o desafio é medir qual é a relação social de forças. Em 77, 78, o que estava acontecendo era um deslocamento da maioria das camadas médias para a oposição. E o movimento estudantil era uma expressão disso. A fagulha, a centelha do movimento estudantil, ela era um barômetro, ela era um termômetro, ela era uma bússola que indicava que as bases sociais da ditadura estavam ruindo. E quando os trabalhadores entram em cena, a audiência popular da oposição muda de qualidade. E o movimento estudantil, então, cumpriu um papel, porque ele foi o porta-voz, foi vanguarda, num momento em que os outros movimentos acumulavam forças, os movimentos de moradia, o movimento contra a carestia, os movimentos pela anistia, tudo que Laís, Biloca e Babi citaram. Lições para os dias de hoje. Nós estamos diante de um governo de extrema-direita, que nós nunca sonhávamos que íamos viver, como disse a Laís. Quer dizer, viemos de uma acumulação de derrotas numa dinâmica claramente reacionária. Estamos numa situação reacionária, estamos na defensiva, e temos que tomar iniciativas a partir da condição da defensiva em que estamos. Mas isso não quer dizer que não temos capacidade de iniciativa. E é nesse terreno, eu creio, que está a lição fundamental. Estamos num período de acumulação de forças, mas estamos também diante de uma conjuntura na qual o governo Bolsonaro vive desgaste. Ele viveu um intenso desgaste entre março e julho, se recuperou a partir de agosto pelo impacto do auxílio emergencial, porque se relocalizou politicamente, criou uma base maior dentro do Congresso Nacional, mas 9 milhões de brasileiros perderam o emprego. E nós estamos caminhando para 150 mil mortos. Então, há um desgaste também do governo Bolsonaro. É possível que esta recuperação seja fundamentalmente transitória, e nós não podemos apostar unicamente em confrontar Bolsonaro em 2022. Nós temos que acentuar o desgaste. Bolsonaro tem que pagar por tudo que está sendo feito nesse país. Ele tem que pagar porque ele foi contra o isolamento social, ele desdenhou da pandemia, ele foi... não foi iniciativa dele o auxílio emergencial dos R$600. A iniciativa dele foi tardia e, quando apresentou uma proposta, era uma proposta de um auxílio emergencial de R$200. Foi arrancado no Congresso Nacional por iniciativa da esquerda unificada. PT, PSOL, PCdoB tomaram a iniciativa para revalorizar o auxílio emergencial. E nós temos que bater e dizer: a culpa é sua, Bolsonaro. A culpa é sua, Bolsonaro. E derrotar o bolsonarismo nas eleições municipais desse ano. Esse é o principal desafio. Tirar a extrema-direita do segundo turno. E é um desafio que, mesmo numa cidade de São Paulo, é possível. Evidentemente, a oposição liberal, o tucanato, tem muita força ainda. Muito provavelmente, na cidade de São Paulo, estarão no segundo turno. Em outras capitais, forças semelhantes chegarão no segundo turno. Mas a esquerda pode disputar e manter a confiança de que a hora das batalhas decisivas não ficou para trás, não ficou na derrota com o golpe de 2016, não ficou com o mandaridato do Temer, não ficou com a eleição de Bolsonaro. As lutas decisivas estão diante de nós, ainda estão por ser travadas, e nós podemos vencer. E venceremos,
Bolsonaro vai ser derrotado. O Brasil é uma sociedade dramaticamente desigual, mas Bolsonaro é um anacronismo histórico. Em última análise, é um acidente histórico. E vai consumir muita luta, muita energia, mas isso não falta aos estudantes que organizam a Uni. Obrigado. Obrigado, professor Valério. Obrigado, professor Valério. Professora Bárbara, sua vez. Bom, depois de tudo isso, fica difícil. Mas eu acho que o que está colocado hoje é o desafio que a gente pode entender como uma linha condutora, como um aprendizado, é a necessidade da unidade para derrotar o governo. Esse governo, alguém falou aí na pergunta que era um governo fascista, eu não acho que é um governo fascista, tem traços fascistas. Se fosse um governo fascista clássico de livro, a gente não estaria fazendo essa live, a gente não estaria reunidos, os partidos iam estar na ilegalidade. Eu não acho que a gente está vivendo esse momento, mas eu acho que a unidade e a luta dos trabalhadores é o que vai poder reverter essa situação. Hoje, a gente tem em curso uma greve nacional dos trabalhadores dos Correios. E é um exemplo de resistência numa situação de profunda defensiva, numa situação onde estão morrendo, continua morrendo 800, 900 pessoas todo dia, um Boeing que cai todo dia. E tem uma naturalização da pandemia. Então, nesse sentido, é que a necessidade da unidade para derrotar o governo Bolsonaro é um ensinamento que a luta dos estudantes que foram vanguarda, protagonizaram num longo período a luta para derrotar a ditadura, e daí se juntam nos anos 80 com o movimento operário, constituem partido, constituem central sindical. Eu acho que é esse o ensinamento que a gente tem que ter. E não é só. Eu queria também dar um contexto um pouco internacional, porque senão a gente fica achando que o problema é o Brasil e o Bolsonaro, e que as nossas situações são as piores. Se a gente vê o povo indo para a rua na Bielorrússia, se a gente vê Líbano, se a gente vê Estados Unidos, que vai ter uma eleição agora, bom, a situação não está fácil para ninguém. Agora, em geral, o que a gente vê é que tem resistência, e isso é que deve iluminar a luta, os jovens, a organização da juventude, né, que é o que a gente está falando nesse momento. Agora, que tem que ser óbvio numa coisa que vai junto com o movimento social, que, óbvio que tem, a Biloca estava falando, óbvio que tem outras formas de organização hoje, mas não dá para esquecer que o movimento de carestia nos anos 70, 80, nos bairros, ele era alimentado e alimentava o movimento operário, porque era onde, afinal, os operários moravam, né? E as mulheres, os operários que foram as organizadoras, as dirigentes daqueles movimentos, do movimento da carestia. Então, isso tudo que teve um lugar no passado, tem outro lugar, mas guardam muitas semelhanças, e essa necessidade da unidade dos trabalhadores. Esse ano a gente tem eleição, e, enfim, a gente está na disputa nas principais cidades, e vamos junto no segundo turno para derrotar os candidatos da burguesia, mas isso é uma situação que mostra que hoje, que para chegar em 2022, nós temos que viver 2020. E isso diz respeito à questão eleitoral, mas isso também diz respeito à questão das lutas, né? E que hoje não dá mais para ficar em casa. Realmente a gente está numa situação, porque o povo não está em casa. Na periferia, aliás, nunca pôde fazer isolamento social, né? Então, nesse sentido, é que eu acho que se coloca a questão de também olhar para organização. Por exemplo, hoje eu vejo uma mobilização de jovens no Brasil inteiro para não ter a volta às aulas. Professores e jovens lutando para que não volte às aulas agora. Aqui em São Paulo vai votar
dia 12, dia 15, os caras querem. O que é isso? Então, nesse sentido, a questão se recoloca, mas está por trás da necessidade da unidade. É isso. Boa noite, obrigado. Foi ótimo rever vocês. Laís, manda um beijo para a Lena. Muito obrigado pelas respostas a todos vocês, aqueles que nos acompanham. Estamos chegando aqui no final da nossa live, no final de mais uma aula do curso AUNI-UPT, História e Futuro, uma promoção da Fundação Perseu Abramo, através da diretoria de formação, onde a gente conversou um pouco sobre os anos 70, do auge da repressão, a reconstrução dos movimentos estudantis, com grandes exposições aqui de todos que nos acompanharam, de todos os expositores que estiveram conosco, e trouxeram um pouquinho da memória, da reflexão do que esse período muito se assemelha ao período que nós temos vivido hoje. Vamos partir para as considerações finais. A Laís Abramo pode fazer aí as considerações. Ok, obrigada, Arthur. Bom, só vou fazer um comentário sobre o título do nosso debate, porque do auge da repressão à reconstrução do movimento. Eu diria que a reconstrução do movimento estava junto com o auge da repressão. Ou seja, a gente começou a reconstruir o movimento lá no fundo do poço mesmo, e por isso que a gente conseguiu sair de meados para o final dos anos 70, né? Acho que é um pouco essa história que a gente teve conversando aqui, como é importante esse trabalho constante de organização, de reconstrução, de convencimento, inclusive nos períodos mais duros, como foi aquele dos anos 70, do começo dos anos 70, e como é hoje, né? Então, eu queria só voltar a dizer da importância desse debate, da importância desse diálogo intergeracional, né, da disposição de continuar colaborando nessa reflexão, né, e aqui eu estou me dirigindo aos dirigentes atuais da UNE, e também o que eu acho que duas coisas só rapidinhas que eu queria dizer. Uma, que eu concordo plenamente, acho que foi com a Biloca que disse, que naquela época, os temas da igualdade de gênero, da igualdade de raça, da luta contra o racismo, contra a homofobia, não estavam na nossa pauta. Os movimentos feministas começam a aparecer no Brasil já no final dos anos 70. Você tem o Brasil Mulher, os jornais, etc., mas não estavam na nossa pauta. Mas nós, mulheres, estávamos lá na luta. Não é à toa que aqui, nesse debate, 3 das pessoas que estão aqui, de tendências diferentes, de lugares diferentes do Brasil, bom, no caso meu e da Babi, a gente era da mesma faculdade de origem, né? Mas eu acho que também foi um espaço em que as mulheres, nós, meninas, né? Meninas, estávamos lado a lado com os nossos companheiros, enfrentando toda aquela situação e trabalhando, reconstruindo, etc. Então, eu acho que isso mas eu valorizo muitíssimo, né? Acho que todos nós aqui, tanto a mudança de composição social da universidade, que tem a ver com as políticas de cotas, tem a ver com as políticas inclusivas dos governos Lula e Dilma, que são centrais, que são algo que a gente tem que continuar defendendo assim, com unhas e dentes, né? E também a forma com que esses sistemas estão hoje incorporados na luta estudantil, eu acho chave. E só também para terminar, dizendo que eu vejo, sem dúvida, o movimento estudantil é sempre um movimento de jovens, né? Porque tem a ver com uma etapa da vida da gente. Mas o movimento da juventude não se resume ao movimento estudantil, né? Você tem muitas outras expressões da juventude, das mulheres jovens, dos jovens negros, das jovens mulheres negras, dos jovens indígenas, enfim, que fazem parte desse amplo movimento da juventude, e eu acho que cada vez mais é importante o diálogo entre os estudantes e essas outras expressões das identidades juvenis como parte desse processo de resistência, de reconstrução e de busca de novos caminhos. É isso.
Muito obrigado, Laís. Bárbara, pode fazer suas considerações finais. Bom, sobre eu queria um pouco retomar, né, a questão lá atrás do protagonismo, vamos dizer, da ressurreição e da reconstrução da UNE como elemento-chave para unificar o movimento estudantil, porque isso foi a luta dos anos desde 74 até 79, foram, vamos dizer, 5 anos aonde comissões, encontros nacionais, e nesse processo foi se reconstruindo numa situação bastante difícil, né? Eu acho que, inclusive, do ponto de vista da política, era uma situação mais difícil de legalidade dos partidos, isso tudo que a gente está fazendo aqui, naquele momento, não existiria. E mostra um pouco como os estudantes e depois os trabalhadores se saíram para se organizar. Então, se eu tivesse que falar uma coisa, é que eu acho que eu tenho total confiança que a gente vai sair dessa e que a gente, mesmo numa situação que era lá também o movimento operário e o movimento de juventude popular numa defensiva, que a gente estava, as principais direções das organizações clandestinas naquela altura já estavam ou mortas ou estavam puxando cana, não tinha outro lugar, e tinham jovens que se deram como tarefa reconstruir a UNE. Né? E depois os trabalhadores reconstruíram o PT, e depois reconstruir a central, reconstruir uma central independente, que é a CUT. Então, eu acho que isso um pouco anima do ponto de vista de que a perspectiva está para frente. Agora, é óbvio que os elementos são diferentes, mas eu queria falar, a gente estava conversando informalmente aqui, né, da gente ter aqui 3 mulheres que eram dirigentes lá. Então, desse ponto de vista, a gente tem uma questão que a gente não tocou, mas que tem a ver, em 78, se constitui o MNU, o Movimento Negro Unificado. Então, lá atrás, a organização que eu militava tinha um trabalho de mulheres. Eu militava numa organização, a organização política chamava OSI, Organização Socialista Internacional, e se tinha um trabalho de mulheres. E, desse ponto de vista, lá atrás, guardadas todas as proporções do lugar que ocupa hoje essas questões, mas lá atrás já tinha em nós essas questões colocadas. Porque eu não acho que não existia essa questão, porque o MNU foi fundado em 78. As organizações tinham trabalho de mulheres, tinham organizações de mulheres feministas que a gente militava dentro. Então, isso tudo, hoje, tem um lugar que deve ser, inclusive, por exemplo, todo o trabalho social de bairro, né? O trabalho de saúde, que tinha os movimentos de saúde lá atrás, e que hoje tem a ver um pouco com uma organização. Agora, tem várias questões que são muito diferentes. A composição social da juventude universitária hoje dá uma cara para a UNE, para a UEE, para os DCS, que é completamente diferente da cara que o nosso movimento estudantil tinha. E isso para mim, é uma diferença de classe, né? E isso dá uma outra conotação para a luta. Agora, é óbvio, como alguém falou, a juventude não é só universitária, e a perspectiva está aí para vocês. É isso. Ok, obrigado, professora Bárbara. Piloca, faça suas considerações. Bom, para me despedir, eu quero agradecer novamente essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouco da nossa juventude, né? A gente remoça um pouco quando fala da juventude, e, ao mesmo tempo, eu gostaria de saudar a diretoria da UNE, né? Porque a gente está aqui e tem certeza que valeu a pena, né? Essa reconstrução, né?
porque desde antes, certamente, mas depois também da reconstrução da UNE, né, os estudantes vêm cumprindo um papel importante através das várias gestões da UNE, né? Eu acho que a UNE cumpre esse papel, assim como a UBS, né, um movimento social, que é muito importante no momento de agora, né? Então, eu queria saudar a diretoria da UNE e dizer que é um orgulho, né, de saber que vocês continuam uma luta que a gente também teve muito orgulho de levar. Isso seria a primeira questão. A outra questão, viu, Bárbara, eu não estou, assim, querendo negar o movimento, né, que existia naquela época, né? Eu, desde 79, eu participo de uma entidade de mulheres, a União Brasileira de Mulheres, né? Mas o que eu noto a diferença muito clara, eu concordo contigo que os movimentos todos tinham o seu movimento negro, o seu movimento de mulheres, etc., etc., mas o que eu verifico uma imensa diferença daquela época, dos dias de hoje, é que naquele momento, quem militava nos movimentos feministas eram as militantes. E hoje, quando tu leva uma campanha, por exemplo, como Ele Não, né, nós tivemos infinitas mulheres que vieram da juventude, dos secundaristas, da universidade, que não tinham nenhum envolvimento com o movimento estudantil e que vieram fazer parte da luta do Ele Não, porque hoje as mulheres têm outra compreensão a respeito dessas lutas, né? E o movimento negro é a mesma coisa. Eu acho que avançou muito também e acabou ocupando hoje um papel que não tinha naquela época, né? Então é isso que eu estou me referindo, sem desmerecer a luta das nossas organizações naquela época que não tinha esses movimentos. E a terceira coisa que eu queria colocar é exatamente aqui. Na verdade, eu acho muito importante a Fundação Perseu Abramo ter feito esse debate, e não foi colocado isso, nós representamos forças políticas diferentes aqui, né? Eu, por exemplo, faço parte do diretório municipal do PCdoB em Pelotas. Eu moro em Pelotas, né, já há 30 anos, e sou do diretório de lá. E sei que tem pessoas aqui do PSOL, PT, né? Então, acho que a gente teve essa oportunidade, né, de também traçar uma discussão a partir de pontos de vista diferentes, que eu acho que é muito interessante. Agora, o que é mais interessante é que a nossa discussão, mantendo as nossas diferenças, ela confluiu para o mesmo caminho, né? Que é essa questão da necessidade da unidade hoje, né? Eu acho que isso é fundamental e cada um de vocês, de alguma maneira, também colocou da mesma forma. Eu acho que essa experiência a gente teve mesmo, né? Eu acho que essa questão que a Karen falou da solidariedade, né? Que a gente conseguiu conviver com um período de imensa solidariedade, né? Naquele momento, não que hoje não há, mas era uma outra situação, porque a solidariedade naquele momento tem que permanecer vivo ou não, né? Isso também era muito mais concreto o problema da solidariedade, né? Hoje eu acho que tem outras expressões, mas o que me alegrou muito é ver que nós, de forças diferentes, né, temos uma compreensão do movimento, né? Todos, eu tenho certeza que tem essa compreensão que valeu a pena a luta, né? E que ela ainda vale. Acho que é isso que a gente está vendo o movimento estudantil hoje percorrer e manter essa perspectiva no futuro. Porque eu acho que nós também mantemos a perspectiva da transformação social e de uma sociedade mais avançada. Era isso que eu gostaria de colocar. Obrigado, professor Valério. Suas considerações finais. Bom, foi ótimo estar com vocês, vê-los firmes e fortes, Babi, Biloca, Laís, conhecer o Arthur, agradecer à Fundação pelo convite. Eu tenho vários amigos da Fundação, então imagino que eles devem ter ajudado a que eu estivesse hoje aqui, foram gentis, né, camaradas de outros tempos. Eu vou fazer uma consideração um pouco nostálgica, talvez. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo em 79 era muito melhor do que está hoje. Em 79, nós todos fomos para Salvador, para o Congresso da UNE, convencidos. Primeiro, todos éramos militantes da luta contra a ditadura e pelo socialismo. E observem, nós vínhamos do impulso pós-68. Nós vínhamos depois da Revolução Cubana, mas vínhamos depois da derrubada da ditadura salazarista em Portugal. Era
um brasileiro em Lisboa, no 25 de abril. E depois, em 79, nós vimos Somoza ser derrubado por uma revolução da Nicarágua. O Shah Reza Pahlavi ser derrubado por uma mobilização colossal de milhões de pessoas nas ruas de Teherã, que dividiu as Forças Armadas, derrubou um regime que era totalmente alinhado com os Estados Unidos naquele contexto da Guerra Fria. E o horizonte do socialismo, nós não sabíamos nem como nem quando, mas nós tínhamos a esperança que o momento do combate final contra a ditadura ia produzir uma irrupção de massas que ia colocar a luta de classe no Brasil no outro patamar. E o nosso projeto era a transformação socialista do Brasil. Nosso projeto não era a consolidação de uma república democrática nos limites do capitalismo. Nós queríamos radicalizar a luta democrática e iniciar uma disputa pelo socialismo no Brasil. Vejam, entre nós, nesses 40 anos, né, entre nós e os 40 anos atrás, nós temos um momento dramático da história, que é 89, 91, 93, que é a restauração capitalista. A restauração capitalista mudou o mundo. Então, hoje, um estudante... claro, o acesso à universidade foi democratizado, são milhões de estudantes que têm matrículas em cursos pós-secundários, mas o estudante médio ele não tem referência no socialismo. Ele pode participar do movimento estudantil, lutar por mais verbas para a universidade, contra o autoritarismo do governo Bolsonaro, que é um governo de extrema-direita, concordo com o Babi, embora dentro dele haja uma ala neofascista. Mas o governo não é fascista. O regime é um regime em crise. E os estudantes certamente vão se mobilizar contra o autoritarismo do governo, que é, sei lá, intervir nas universidades e nos institutos federais, não acatar o reitor eleito. Mas não é o socialismo a sua referência. Não há uma consciência anticapitalista, mesmo nos elementos mais avançados da vanguarda estudantil. Entre nós e 79, nós não fazíamos pesquisas, mas era... Eu acho que aqueles estudantes que estavam todos lá eram simpatizantes da causa socialista. Pertencíamos a diferentes tendências políticas, né? Existiam correntes distintas. Eu vinha da tradição trotskista. Hoje estou no PSOL. A Babi também veio da tradição trotskista. A Biloca foi e continua construindo o PCdoB, que vem de uma outra tradição, né? Uma evolução da corrente do PCB no Brasil. Mas nós, enquanto socialistas, somos parte de uma esquerda que tem peso social e político no Brasil, mas a proposta, o projeto socialista, ele perdeu a audiência, perdeu a autoridade. Tem que ser reconstruído. Neste sentido, estamos numa situação internacional muito mais difícil do que era a situação internacional do final dos anos 70. Nós vivemos depois uma década extraordinária, né? Nós tivemos a sorte, talvez, né? Tivemos a fortuna de entrarmos na nossa vida adulta nos anos 80, que foram os anos de mais intensa participação popular, luta popular. O Brasil dos anos 80 foi campeão mundial do número de horas de greves. Os sindicatos brasileiros estavam entre os mais poderosos do mundo. No Brasil se construiu o partido de esquerda com base operária de massas mais poderoso do mundo do pós-guerra, num país periférico. E nós vivemos extraordinária ebulição dos anos 80, mas, infelizmente, o impacto externo da restauração capitalista no início dos anos 90 mudou a etapa internacional e nela vivemos há 30 anos. Mas o mundo gira. O mundo gira e novas revoluções virão, novas revoluções, novos processos revolucionários. E, evidentemente, a ideia socialista ela vai ser reconstituída como um projeto de alternativa ao capitalismo, um projeto de defesa da civilização. Então, eu termino também querendo dizer que, 40 anos depois, acho que é uma alegria nós nos reencontrarmos e continuamos todos pessoas de esquerda, cada um ativo onde podemos ser ativos e com digamos, a chama da esperança socialista viva nos nossos corações. E
Estamos envelhecendo bem, turma. Já não é mal. Obrigado, Arthur. Viva a UNE! Viva a Fundação Perseu Abramo! Viva o movimento estudantil! Obrigado, professor Valério. Obrigado, Biloco. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Laís. E a todos que nos acompanharam. Continue aí acompanhando as redes da Fundação Perseu Abramo, todos os cursos, as plataformas. E assim a gente encerra essa nossa live. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.